Bom dia. Bom dia. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar as mães também pelo seu dia, né? Dizer que é uma alegria, mais um dia das mães, estar aqui podendo trazer a mensagem. Eu acho que já é o 3º ou 4º ano, né? Que eu trago a mensagem no Dia das Mães. Não sei muito bem, mas é uma felicidade muito grande para mim poder estar falando sobre alguma coisa relacionada a pais, mães, nesse dia, né? E as mães elas vão executar um papel fundamental no tema da mensagem de hoje. Não quer dizer que eu vou falar exatamente sobre as mães, né? Mas elas vão executar um papel fundamental a respeito do tema da mensagem de hoje. Como hoje nós estamos muito entre família intimamente, eu sei que todos sabem que eu sou mãe de um filho de 23 anos, já casado, e eu sou uma mãe que já passou por todas as fases de um filho até chegar à fase adulta. Eu costumo dizer que ser mãe é como jogar um videogame. Sabe quando você está jogando um videogame? Que quanto mais a gente vai passando de fase, as fases vão ficando mais difíceis? Não é assim? Quem gosta de videogame? Você vai passando de fase e as fases vão ficando mais difíceis. Até que o Glaucio entende bem disso, não é assim, Glaucio? Quanto mais vai passando as fases vão ficando mais difíceis. E é exatamente isso, a gente ser mãe. Criar filho, na verdade, né? A gente vai começando ali na fase facinho. A Josi e o Alex estão naquela fase facinha com a Livinha, né? As fases vão passando e elas vão se tornando mais difíceis. Até que chegue uma hora que o jogo acaba. Mas é mais fácil, tá? Se prepara. Se bem que ele já tem um filho adolescente, então ele sabe bem como funciona. Mas até que chega uma hora que o jogo acaba. Uma hora o jogo tem que acabar, não é verdade? Até que chega uma hora que o jogo ele acaba. Fernanda, porque os filhos morrem? Não, porque eles se tornam adultos, né? E aí o jogo acaba. Isso não quer dizer que a gente deixe de se preocupar, nada disso. Mas eu não sei te explicar. A nossa responsabilidade, ela vai ficando cada vez menor. Não a preocupação, mas aquela responsabilidade de criar um filho, ela vai se tornando menor quando o filho se torna adulto. Então, eu sempre digo que criar um filho é como um videogame. Quanto mais as fases vão passando, elas vão ficando mais difíceis, mas chega uma hora que o filho acaba. E o tema de hoje é criação de filhos. E eu não queria que... não é um tema que vai ser para as mães em específico, até porque mãe não faz filho sozinha, né? E é para mãe, é para pai... Tem vó que cria filho sozinha e acaba se tornando mãe, tem tio que acaba se tornando mãe, tem parente que acaba se tornando mãe. Então, é especificamente para criação de filhos mesmo. E se tiver alguém aqui que é só filho e ainda não é pai e não é mãe, um dia você vai ser pai ou mãe. Ah, Fernanda, mas eu não quero ter filhos. Mas você é filho. E se o que eu disser aqui não foi exatamente a criação que você esperava que fosse, eu quero te dizer que Jesus, ele tem o grande poder de restaurar aquilo que não foi feito na sua criação. E isso hoje nós vamos conseguir perceber e entender. Amém? Então eu creio que essa mensagem é para os pais e é para os filhos também, sabe? Porque a gente vai conseguir ter essa percepção para você que é mãe, para você que é pai, para você que é filho, porque eu tenho uma certeza que sempre há tempo de curar os traumas e as feridas
através de Jesus na nossa vida. Até para nós que somos filhos. E para você que é filho e ainda não é pai, sempre há tempo de aprender alguma coisa, né? Para você colocar em prática no futuro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6. Eu vou ler em duas versões diferentes, mas você pode ler aí na versão que você tiver, tá? Provérbios, capítulo 22, no versículo 6. A primeira versão diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar, até o fim da vida, e ela não se desviará dele. Essa é a versão na linguagem de hoje. E a segunda versão diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Essa é a nova versão internacional, a NVI. Não sei se a sua está diferente, mas eu trouxe essas duas versões que elas querem dizer a mesma coisa, mas eu queria que você visse a diferença de linguagem, que a primeira diz assim, eduque a criança no caminho em que deve andar, e a segunda, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. A Bíblia, ela diz que os pais devem criar os seus filhos na instrução do Senhor. Mas o que ela não diz é que os seus filhos vão fazer exatamente aquilo que você está dizendo. Ela não dá garantia nenhuma que você vai ensinar e os seus filhos vão fazer exatamente aquilo que você está ensinando. Você que já tem um filho com uma idade meio avançada, no sentido de tipo assim, 10 anos, 12 anos, ou um filho já adulto, quem já tem um filho mais adulto como eu, de 23 anos, eu já tenho a experiência de poder falar assim, não, isso aqui o Igor fez aquilo que eu ensinei, isso aqui o Igor não fez. E vai ter coisa que eu sei que ele ainda vai fazer aquilo que eu ensinei, é o que eu espero. Porque o livro de Provérbios não é uma promessa. O livro de Provérbios, ele é uma instrução. É um livro de sabedoria, mas é um livro de instrução. Ele te dá ali várias instruções, do primeiro capítulo até o 31, ele te dá instruções do que você deve fazer de bom para a sua vida. E esse daqui, o 22:6, especificamente, ele fala sobre o que você deve instruir os seus filhos. E é bom a gente instruir o nosso filho no caminho em que ele deve andar. Claro que a gente deve instruir o nosso filho nos caminhos do Senhor, certo? É sempre bom. Nós que já somos adultos, entendemos que o Senhor deve ser a nossa base, deve ser o nosso alicerce. Então, por que isso não é bom para os nossos filhos? Por que nós, que temos nossos filhos pequenos, não ensinarmos para ele o alicerce que é Jesus, dar a base que é Jesus para ele? Mas isso não nos dá a garantia de que eles vão seguir isso ao longo da vida dele. É por isso que eu quis trazer duas versões que diz: eduque a criança no caminho em que ela deve andar até o fim da vida dela. Isso aqui não quer dizer que a gente não vai conseguir segurar os nossos filhos, gente, até o fim da vida deles. Concorda comigo? Não vamos conseguir. Mas aqui está querendo dizer que essa educação eles vão levar até o fim da vida deles. São sementes que nós estamos plantando para que eles possam usar até o fim da vida deles. E pode ser que você plantou e na hora de um aperto eles lembrarem, olha, minha mãe me ensinou aquilo, meu pai me ensinou aquilo num certo momento da minha vida
e eu preciso colocar em prática agora. Porque às vezes, quando a gente está lá na salinha aqui ensinando para os nossos pequenos, a gente tem até a percepção de que eles não estão prestando atenção, ou de que eles não estão entendendo, mas de alguma forma eles prestam atenção sim. Mas não é só lá dentro da salinha, é dentro da nossa casa. É vendo a gente orar, é não vendo a gente brigar. Sabe aquela coisa? Que existem exemplos que são muito maiores do que a própria palavra. A gente ainda vai ver isso daqui. E essa segunda versão diz assim, ó: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Então, qual é o pai e qual é a mãe que não tem os melhores objetivos possíveis para os seus filhos? E quais são os melhores objetivos possíveis que não sejam os que o Senhor quer para nós, quer para eles? Então, essas instruções de Provérbios são as melhores possíveis. E ele continua aqui: e o mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Eu me lembro que quando eu era nova na fé, nova convertida, não sei como vocês se sentem mais confortáveis em ouvir, eu tinha essa dúvida. Eu ficava assim, cara, mas esse texto de Provérbios, ele é meio impossível de se tornar realidade, porque eu não entendia que era uma instrução, eu não entendia porque eu achava assim, que a Bíblia é aquilo que está falando ali e é aquilo que vai acontecer. Eu entendia isso. E eu falava assim, cara, eu não estou ensinando direito, porque eu falo, ensino, e o Igor não obedece, o Igor não faz. Meu Deus, eu ensino e o Igor está querendo escutar a música do mundo. Eu ensino e o Igor não vai na igreja todo domingo. Meu Deus, eu tinha, sabe, essa frustração comigo. E aí eu fico, cara, o Igor está desviando dos caminhos do Senhor, e o Igor isso, e o Igor aquilo. Mas, assim, eu fazia a minha parte. Chegou uma hora que eu relaxei. Eu falei, olha, demorou. Mas eu te confesso que eu obriguei a ir à igreja até um certo ponto. Até uns 12 anos, eu obriguei o Igor a ir à igreja. Até uns 13. Eu obriguei mesmo. Olha, você vai ter que ir para o culto. Mas eu já não quero. Vai. Mas vai. Escutar a música do mundo? Não. Aqui dentro de casa, não. Não vai. Até que ele chegou uma época que eu estava brigando muito com ele. Minha casa virou um inferno, porque ele queria e eu não. E aí eu falei assim, cara, minha casa eu estou mais brigando do que... Aí eu dei meio que uma relaxada, sabe? É melhor ter paz do que ter razão, era aquela coisa. Mas eu comecei a relaxar e eu percebi que estava dando certo. E aí ele ia quando queria e eu tentava conversar, e assim foi. E eu e o Washington, graças a Deus, a gente começou a ter uma sabedoria através do Espírito Santo, que a gente começou a perceber que os exemplos davam muito mais efeito do que eu falar, do que eu brigar, do que eu discutir. E a gente começou nessa vibe lá em casa, sabe? E o Igor começou a ver as nossas atitudes muito mais do que a gente falar muito com ele. E assim foi. E eu acho que a semente, ela realmente foi plantada. E a gente começou a orar e a demonstrar muito mais, sabe? Ele começou a perceber as coisas em casa, no orar. Ele via eu e o pai dele orando, a gente chamava ele para orar às vezes com a gente, e ele via as nossas orações acontecerem, sabe? Ele percebia o agir de Deus no nosso meio. Então a gente foi fazendo dessa forma. E a gente foi entendendo, e isso para mim foi muito difícil, entender que os nossos filhos, eles são um empréstimo para a gente.
Eu sempre ministrei para casais e, por incrível que pareça de acreditar, às vezes as pessoas olham para a Fernanda e acham que ela é assim, uma mãe super protetora, uma mãe super, aquela mãe, né, que ama, que idolatra o filho, que quer o filho ali debaixo da asa dela o tempo inteiro. Mas eu sempre preguei para os casais o seguinte: os nossos filhos, eles são alguém que vai. Eu tive um baque muito grande quando meu filho foi, mas eu sempre falei isso. A gente sempre vai ficar com os nossos maridos e os filhos vão. E é muito difícil para a gente que é mãe entender que a gente vai passar o resto da vida com os nossos maridos e não com os filhos. E que os filhos são só um empréstimo de Deus para nós. Né, amor? Mas eu sempre falei que o Washington, eu prefiro ficar sem o Igor do que sem o Washington. Demorou também. Não. Eu sempre falei isso. Eu sempre falei isso. Mas para nós que somos mães, é muito difícil admitir isso, que os filhos são um empréstimo, sabe? E eu não estou dizendo por mim, não, porque todas as vezes que eu falava isso num curso de casais, gente, as mães queriam me bater. Não, porque o meu marido não é meu parente. Meu marido não é parente, meu filho é meu parente, saiu de dentro de mim, sabe aquela coisa? Mas enfim, elas acabavam entendendo. Eu queria que vocês abrissem aí em Salmo 127. Para que a gente decorresse mais um pouquinho nessa questão de que como os filhos são importantes para a nossa vida, até que ponto eles são importantes e até que ponto eles ficam na nossa vida, sabe? Salmo 127 diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Sem o Senhor Deus não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Agora eu quero que vocês enfatizem nos versos 4 e 5. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um arqueiro, nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Em Êxodo, quando Josué foi fazer as partilhas das terras, quem tinha mais filhos tinha mais terras. Aí falava-se que os filhos eram a herança do Senhor, porque conforme você tem filhos, que você ganhava a herança da terra, e o filho passou a ser o símbolo da bênção, que você ganhava a herança da terra, e o filho passou a ser o símbolo da bênção de Deus. Quanto mais filho você tinha, mais protegido você ficava. Então, quanto mais filhos você tinha, mais terra você ganhava. E aí aqueles filhos, eles protegiam os pais. Nesse caso, o Alex e a Josi já estavam garantidos. Né, Alex? Estava na bênção. Iam ser ricos de terra. E quando os inimigos viessem para poder querer fazer alguma coisa contra esses dois, os filhos estavam lá de frente para proteger eles. Eu e o Oxo já estava a pé, coitado, a gente não ia ter nada. Mas, enfim, eu acho muito interessante essa relação que Salomão faz aqui sobre os pais com os filhos. Por quê? E aí eu queria trazer, eu estava até comentando isso com a Rê, eu queria trazer isso para os dias atuais. Porque eu sempre tive essa percepção no Salmo 127,
principalmente nesses versos 4 e 5, que se a gente imaginar que os nossos filhos, eles são, e aí a gente pensa, eles são herança do Senhor, né? E aí, essa herança é muito legal, que a Rê me trouxe essa percepção de que a herança era daquela época, de que quanto mais filho eu tinha, mais terra eu ganhava. Por isso que isso era uma herança muito valiosa, né? Então, eu ganhava terra e por isso os filhos eram considerados heranças do Senhor. Mas os filhos, eles são flechas. E eles são flechas nas mãos do arqueiro. E o que são flechas nas mãos do arqueiro? Os filhos, eles são as flechas e os pais, eles são os arqueiros. O que nós, pais, fazemos com os nossos filhos ao longo do tempo? Nós preparamos os nossos filhos para quê? Para lançá-los para a vida, certo? Mas chega um certo tempo que os papéis se invertem. Pelo menos deveria ser assim, né? A gente cuida dos filhos quando são jovens, para quê? Para eles dar todas as instruções, assim como Provérbios ali nos instrui, olha, vamos instruí-los no caminho do Senhor. E qual que é a instrução nos caminhos do Senhor? É que sejam boas pessoas, de caráter, que a gente dê bons estudos, que a gente dê bons exemplos, para que ao longo da vida eles possam ser pessoas que sejam bem-sucedidas, que façam aquilo que realmente Jesus instruiu a fazer. Que num momento desse agora, como lá no Rio Grande do Sul, tenham empatia com as pessoas, não juntem riquezas e possam repartir, servir os irmãos. Sejam pessoas realmente de caráter, pessoas que querem ajudar ao próximo, sejam boas pessoas. Mas, enfim, que eles sejam pessoas que vão ser bons adultos e quando os pais estiverem na velhice, essas flechas foram viver a vida, mas que elas retornem para cuidar dos pais. Então, os filhos são flechas nas mãos do arqueiro que vão viver a vida, mas retornem. Como naquela época que eles protegiam os pais quando os inimigos vinham. Então, eu penso que a criação dos filhos, elas têm tudo a ver com a relação que nós temos com Deus. Você consegue entender? E aí eu queria trazer para você dos dias atuais. Vamos pensar nos dias atuais. O tempo é nosso ouro e nós devemos gastar tempo com quem e com o que vale a pena. E hoje, nós como pais, o que mais vale a pena para você hoje? Os nossos filhos, certo? São os nossos filhos. E hoje a gente está vivendo na era da inteligência artificial. Vocês devem estar acompanhando aí. Eu acho que não tem quem não viva e não saiba da inteligência artificial hoje. Vocês devem conhecer aí o ChatGPT, um dos mais famosos que mais falam por aí, né? O ChatGPT, você vai lá, alimenta ele com algumas informações e ele cria o texto que você quiser. Não é assim? Existem alguns sites que ele cria uma história para o seu filho dormir em segundos. Gente, você já parou para pensar o que é isso? Você, como pai, pegar uma inteligência artificial, digitar lá, olha, eu quero uma história semelhante à dos 3 porquinhos. Criou ali. E ele cria uma história para o seu filho dormir em segundos. E aí, quanto mais o tempo vai passando, a inteligência artificial ela vai ficando muito mais inteligente. Ela vai ficando muito mais... Nós estamos
Nós já migramos a nossa memória para as máquinas. Hoje, se a gente não lembra de alguma coisa, a gente recorre ao quê? Ao Google. Se a gente não lembra onde chega num lugar, a gente recorre ao quê? Ao Waze. Você lembra do número de telefone do seu melhor amigo? Não. Sabe por quê? Porque se você não lembra, você clica num botão, aparece a foto dele e você liga para ele. Então é fato do que a gente já migrou a nossa memória para a máquina. E já existe uma discussão de que nós vamos migrar a nossa criatividade para a máquina. Se já nós não migramos. Porque na era de hoje, as pessoas já estão querendo fazer tudo igual. Dancinha do TikTok, já está todo mundo fazendo igual. Não, essa é uma exceção. Hoje eu e o Washington viemos iguais. Mas por quê? Porque esses dias o Dalber e a Bia veio igual, a gente gostou, achamos legal, viemos iguais. Mas a gente já fazia isso, a gente gostava de vir igual. Não é de hoje, né? Mas foi proposital. Mas, gente, vocês já perceberam que o mundo está sendo tomado pelas máquinas? Mas existe uma coisa que as máquinas não conseguem tomar: o instinto, o sentimento. Isso as máquinas nunca vão conseguir substituir. A inteligência, ela pode até chegar a um certo meio que ela vai conseguir tomar. Mas o instinto, o sentimento, isso, o amor, ela nunca vai conseguir substituir. E é disso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque eu sei que existem muitos pais que, na ânsia de pensar que está dando uma boa criação para os filhos, eles estão deixando as máquinas criarem seus filhos. Eles estão achando que os seus filhos estão sendo bem criados pelo celular. Eles estão substituindo a inteligência artificial pelo amor. Eles estão substituindo tantas outras coisas pelo tempo. E aí, falando em tempo, eu queria te dizer que queria que você pensasse que Deus nos deu um passeio de mais ou menos 80 anos aqui. E pensa num passeio que nenhum é igual ao outro. Eu creio que todos nós aqui já fizemos um passeio, certo? Seja para Perequê, seja para Florianópolis, seja para Natal, seja um passeio internacional, seja qual for, todos nós aqui já fizemos um passeio. Você já fez algum passeio igual? Não. Todos eles tiveram uma experiência diferente. E eu queria que você pensasse num passeio com o seu filho. Pensa num passeio nessa vida, que só existe essa, claro, mas pensa num passeio dessa vida que você está fazendo com o seu filho. E eu quero te dizer que se você não aproveitar, você só vai ter essa oportunidade uma vez. De ir em 6 comemorações da escola. E se você faltar uma, você só vai ter mais 5. E nenhuma comemoração escolar vai ser igual a outra. De quantas festinhas de aniversário talvez você terá com ele? De quantas comemorações de Dia das Mães? Hoje eu posso te dizer, com o meu filho lá do outro lado do mundo, que faz muita falta quando não existem mais as comemorações de Dia das Mães junto. Faz muita falta. De quantos natais juntos você vai ter com seu filho? De quantos momentos juntos vocês passarão e não vão voltar mais? Por isso a gente deve aproveitar. E eu posso te falar uma coisa,
talvez eu falando aqui, pode ficar de uma forma tão banalizada, mas isso faz toda a diferença. Por isso que os exemplos são muito mais importantes até mesmo do que as instruções que se diz em Provérbios. Os exemplos dizem muito mais do que palavras. Eu posso te dizer, graças a Deus, que eu e o Washington, meu filho não é uma pessoa perfeita, está longe de ser. Oh, meu Deus, está muito longe de ser. Mas eu e o Washington, nós somos muito bem-sucedidos como pais. O Igor é o maior orgulho da nossa vida. E ele, tudo que ele aprendeu, foi com instrução? Foi. Mas 80% do homem que ele é hoje foi com exemplo. Ah, Fernanda, mas... E foi fácil? Gente, nunca é fácil. Nunca é fácil você criar um filho da maneira que você considera que é a correta. Às vezes a Naline me ligava que a Bianca estava dando o trabalho de adolescente, de criança, e falava assim, amiga, me fala como agir desse jeito, porque o Igor é um exemplo para mim. Eu falava, amiga, não existe receita de bolo. A Bianca é uma, o Igor é outro. Não existe receita de bolo para Ana Paula agir com a Rebeca. Se ela me perguntar, Fernanda, a Rebeca está passando por essa situação, como que você agiria? É claro que eu poderia falar para ela o que eu penso, mas não existe receita de bolo correta de como você vai criar o seu filho. Não existe receita de bolo. Existe as instruções, existe a paz que o Espírito Santo dá para a gente. Existe a forma que você conhece o seu filho. Por exemplo, o Igor nunca deu certo eu colocar ele de castigo. Nunca deu certo eu colocar ele de castigo, gente. Pode acreditar. Tem criança que, se você colocar ela de castigo, resolve o problema. Dá para entender por que não existe receita de bolo? Não existe. O que existe é você pegar aquelas instruções que você considera que funciona para o filho que você conhece, pedir direção de Deus, colocar em prática. E o mais importante é ser aquilo que você espera que o seu filho seja. Porque não adianta que você espera que o seu filho seja um bom cidadão se você não for. Não adianta você esperar que o seu filho seja. Eu sempre lembro do César nessa hora, não tem como eu não lembrar dele. Não adianta você querer que o seu filho seja um homem de Deus se você não for. Não adianta você querer que o seu filho ore se você não ora. Entende? Não adianta você querer que o seu filho vá à igreja se você não vai. Não adianta você querer que o seu filho tenha atitude se você não tem. O seu filho, ele é exatamente o espelho do pai e da mãe. Sabe? Ele vai ser aquilo que você é. Os nossos filhos não são máquinas e a inteligência artificial nunca irá conseguir substituir o nosso papel. Toma cuidado com isso, gente. Hoje em dia, as máquinas estão nos engolindo e eu tento cada vez... Hoje, para mim, não faz tanta diferença porque o meu filho está do outro lado do mundo, já está criado, já tem a família dele. Mas eu e o Washington, a gente tenta cada vez menos usar a máquina. Na nossa vida, sabe? No nosso dia a dia. Eu trabalho com isso, eu trabalho com inteligência artificial, eu trabalho com tecnologia. Então, isso está envolvido na minha vida. Mas dentro de casa, na igreja, que a igreja é a nossa vida, a gente tenta cada vez menos. Porque acreditem se quiser, tem pastor que usa o ChatGPT para preparar uma mensagem. Tem isso. Tem isso. Então, assim, toma cuidado com isso, sabe?
As sementes, elas devem ser plantadas. Os nossos filhos devem nos admirar. Se você é filho e não é pai, filho, você deve respeitar os seus pais. Essa relação tem tudo a ver com a sua relação com Deus. Se a sua família, pai, mãe, filho, irmãos, é desestruturada, a sua relação com Deus precisa ser repensada. Lembra quando eu falei lá no início que sempre há tempo de curar traumas e as feridas através de Jesus nas nossas vidas? Esse é o segredo, sabe? Esse é o segredo. Eu queria que você pensasse nisso. Talvez até hoje você não tenha sido o melhor pai ou a melhor mãe do mundo. Mas Jesus sempre nos dá a chance de consertar aquilo que saiu do nosso controle. Sempre. Tudo aquilo que eu falei, se talvez saiu do seu controle, volta. Pede direção para Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Talvez até hoje você não tenha tido o melhor pai ou a melhor mãe do mundo. Mas eu quero te dizer para você, filho, que Deus não te abandona e Ele pode restaurar esse relacionamento com seu pai ou sua mãe. E mais uma vez, eu gostaria de reforçar. Não desista de ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Sabe, nunca existe um filho que não tem jeito. Não existe um filho que não tem jeito. Não desiste do seu filho, não. É fácil? Não é. Não é fácil a gente criar os nossos filhos. Ele pode ter 5, 10, 20, 30 anos. Nem que seja na oração, eu creio que o Espírito Santo pode fazer a obra na vida dele. Porque nós vamos estar sempre na contramão de todas as coisas que essa vida atrativa tem para eles. A gente vai estar sempre na contramão, ainda mais nessa era que a gente vive, sabe? De que todo mundo quer fazer tudo igual, tudo é legal, tudo é bacana. E andar certo deveria ser o mais fácil, né? Deveria ser o mais correto, mas nunca é. Mas nunca é tempo desperdiçado. A nossa parte a gente sempre faz. A semente a gente sempre deve plantar, porque alguém vai regar. Sabe? A gente que é pai, a gente que é mãe, por mais que eu tô aqui no Brasil, eu e o Washington, a gente plantou a semente. Eu tenho certeza que tem alguém lá na Austrália regando essa semente que a gente plantou. Entende? Tem alguém lá regando por nós. A gente nunca deve desistir dos nossos filhos. Ainda dá tempo de criar memórias. Ainda dá tempo de criar raízes. Eu sempre creio que as raízes, quando a gente cria, baseadas no Senhor, elas se criam fortes, sabe? Elas se criam fortes e elas germinam de alguma forma. Por mais que não seja a gente que colha os frutos, elas se criam fortes. Filhos, ainda dá tempo de ser bons filhos. Ainda dá tempo. Mas a gente não pode esquecer que somente através de Jesus que a gente vai conseguir de fato criar algo que pertencerá e que vencerá o tempo. Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo ali o trabalho e isso vai conseguir dar fruto ali, daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3. Não. A gente está plantando, a gente está fazendo o trabalho de germinar para colher daqui a 5, daqui a 10 anos. Esse é o nosso trabalho. E somente quando a gente faz através de Jesus, somente a semente que é enraizada através de Jesus que vence o tempo. Não adianta, não é o coach, não é o terapeuta, não é a inteligência artificial. Tudo isso pode ser ferramenta para nos ajudar. Mas a solução, a verdadeira solução, a verdadeira
fortaleza, a verdadeira raiz vem de Jesus. Não existe outra fórmula, não existe, como eu disse, outra receita de bolo. Não tem receita de bolo, porque cada filho é de um jeito, cada pai é de um jeito, cada mãe é de um jeito. Não existe outra força, outra fórmula que não seja de Jesus para fazer dar certo. A única receita de bolo, a única receita certa é aquela que Jesus faz parte do ingrediente para poder criar nossos filhos. E daí, quem sabe eles darem certo? Fernanda, mas você falou quem sabe? Você tem dúvida que Jesus faz dar certo? Não, eu não tenho dúvida nenhuma. A minha dúvida é se quem está recebendo vai deixar realmente germinar. A dúvida não pode ser de quem está germinando. Porque a semente, ela é... Sabe quando você compra uma semente na loja de agropecuária? A semente, ela tem a maior... Tem tudo para vir boa, certo? Tem tudo para vir boa. E quem está plantando, ela tem todos os requisitos para poder saber plantar. Agora, e a terra? A terra a gente não sabe como vai vir. Então, a gente precisa acreditar que os nossos filhos, eles são terras boas. A gente nunca pode desistir deles. Agora, se ela vai germinar ou não, Jesus não nos dá essa garantia. A gente só precisa acreditar. Amém? Nós que somos pais não podemos desistir de que os nossos filhos serão aquilo que a gente espera que eles sejam. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa ser bons pais, a gente precisa dar exemplo. Amém?